Olá, pessoal, bem-vindos ao Pirando Nisso, podcast que é feito para quem se questiona e que a gente busca desemaranhar pelo menos um pouquinho das piras que passam pela nossa cabeça. Meu nome é Carol, eu sou psicóloga e psicanalista. E eu sou Luísa, advogada e geralmente a pessoa que traz a pira aqui para esse podcast. O episódio de hoje vai ser muito rico nesse sentido, acho que vai trazer várias reflexões, principalmente porque a convidada de hoje é muito maravilhosa, ela é cheia de opinião, muito interessante e interessada, e também já é acostumada a compartilhar aí o que ela pensa nas redes sociais há muito tempo. Queres fazer as honras, Carol? Quero. Gente, eu tava falando pra ela antes da gente entrar aqui pra gravar, que acho que ela é uma das primeiras criadoras de conteúdo que eu acompanho desde 2010, desde a época de tutorial de maquiagem no YouTube, até os dias de hoje, né, de mais maturidade digital, depois de tantas mudanças. Então tá sendo uma delícia receber ela aqui Ai, hoje. que prazer. Obrigada pelo convite, meninas. Ela é arquiteta, ela, como eu falei, criadora de conteúdo há muito, muito, muito tempo. Co-fundadora da Esfera Joá e das Casas Joá, né? Com vocês, Amanda Sena. Prazer, gente. Obrigada aí pelo convite. Tô muito animada pra deixar fluir aqui nessa nossa conversa. Eu fiquei muito animada que você respondeu a gente, você topou vir, juro. Desde o início do podcast, eu e Carol, a gente falava, a gente quer trazer a Amanda Sena. Ai, Sim. que honra. E deu certo, eu juro. Que bom que a Super. gente conseguiu conciliar as agendas. Eu acho que isso aqui, esse momento aqui nosso é realmente um reflexo dessa minha jornada na internet. De ter um público que amadureceu junto comigo e que vive esses mesmos... Enfim, os mesmos percalços, É, as uma trajetória, né? mesmas piras, né? De ser mulher, enfim. E que a gente foi se entendendo por afinidade, por uma identificação. Então, acho que isso aqui é meio que o concurso, assim, Total. da minha jornada na internet até hoje. Não, e eu vim no Uber pensando, assim, lembrando, sei lá, nesse tempo aí de 2010, 2011, 2012, que eu te acompanhava, e ao longo de todos esses anos eu segui te acompanhando, e eu fui sentindo isso, que os processos que você estava vivendo, meio que eu estava vivendo também, então tem vários Eu pontos de recebo muito esse identificação, feedback da assim. galera. Então, toda uma geração de mulheres aí que estão chegando nos 30, beirando os 30, Isso. ultrapassaram um pouquinho os 30, que a gente viveu essas transformações juntas, não só dos nossos processos, mas também da relação com as redes sociais, com a internet, com o mundo e com a policrise, né? Sim, Sim, total. estamos aqui para pirar sobre tudo isso, né? Acho que já puxa o gancho pra gente introduzir o episódio. E aí, Lu, qual é a pira de hoje? Então, hoje a gente vai falar da nossa relação com as redes sociais, que eu acho que é uma das grandes questões da nossa geração, né? A gente vive numa era em que a presença digital é quase sinônimo de existência, né? E as 1000 métricas são o que constrói não só nossa imagem pública, mas também nossa identidade. E aí eu fico pensando, né? Quem é que será que a gente é quando a gente não tá online? Né? Será que aquela frase, se eu não compartilho, eu não existo, é realmente um exagero? Ou essa é a forma em que a gente aprendeu a medir nosso valor, nossa relevância no mundo de hoje, né? E ainda eu vou mais além. Como é que essa pressão por estar sempre conectada afeta nossa rotina, nossa saúde, nossa percepção de sucesso? A gente tem visto aí um movimento que incentiva o detox digital, uma vida mais desconectada. Mas será que isso é possível mesmo? Tentam vender um pouco isso como um ato de resistência, mas será que isso não é um privilégio que poucas pessoas têm? Então, são muitos questionamentos que eu tenho em relação a isso. Que bom que você trabalha com a internet há muito tempo para tentar desemaranhar essa pira junto com a gente. Então, acho que a gente pode começar aí. A gente falou, né, que você é arquiteta, é cofundadora da Esfera Joá, enfim, empresária, mas está na internet há muito tempo. Antes podia ser só uma brincadeira, mas agora virou uma ferramenta de trabalho e tal. Mas quem é a Amanda fora das redes sociais? Ai, meu Deus. A minha identidade ela foi muito construída cruzando quem eu era no online e a percepção que as pessoas tinham de mim com o que eu ia vivendo na minha vida off. O meu grande ponto, assim, da minha vida foi que eu aprendi, desde muito nova, eu sabia que as pessoas iam ter uma ideia de mim a partir do que eu mostrasse. Então, vamos lá, linha do tempo. A gente tem hoje em dia as redes sociais, que são uma forma de existir online e que todo mundo tem. Mas quando eu comecei na internet, em 2010, por volta de 2010, né, 15 anos atrás, ninguém estava exposto. A gente tinha... De fato, era uma rede social, era Orkut, Facebook. E a gente se conectava por comunidade, por interesse, só realmente com o nosso círculo de amigo, né? Você não tinha uma persona. Você postava fotos com seus amigos, falava com seus amigos. E era uma coisa muito mais de relacionamento do que, de fato, de uma identidade. Mas eu sempre tive sempre existi ali. Então, isso foi meio que... Eu sempre tive uma consciência de que eu não podia ser duas pessoas. Então, eu integralizei muito essas duas pessoas. Mas, assim, é óbvio
que a gente filtra. Então, eu tento falar assim, o que eu coloco na internet é o que eu realmente sou, o que eu realmente penso, mas o que eu realmente sou, eu deixo para as pessoas que estão do meu lado, para elas captarem. Né? Tem coisa que só no tete-a-tete, na convivência, a gente vai saber. Então, o feedback que eu ouço muito de pessoas que me acompanhavam ou sabiam que eu era por alto e me conhecem pessoalmente, falam, caramba, você é muito assim. Falo, ai, que bom, né? Me sinto honesta nesse sentido, porque é complicado porque, de fato, mano, você posta tudo da sua vida? Não, eu posto um recorte. Você fala tudo que você pensa? Não, eu posto algumas coisas filtradas, né, para serem palatáveis para quem tá ouvindo, porque a gente tem que tomar muito cuidado, porque uma vez que o nosso discurso sai da nossa boca, ele vai pro mundo e ele pode ser usado de várias formas. Ele ecoa, né? Ele ecoa e aí, enfim, as pessoas podem pegar o que elas entenderem dali, fracionando, não sabem da nossa história, não sabem de onde a gente veio, não sabem o contexto de onde aquilo surgiu. Então, eu sou muito cautelosa com a forma em que eu me exponho minha opinião. Mas eu me sinto a mesma pessoa, assim, só que é uma versão um pouco mais curada. Vamos colocar assim, eu faço uma curadoria do que eu escolho colocar, deixar ecoar no mundo. Acho que é um pouco disso. Não, eu acho que, assim, impressão de quem te conheceu agora, né? Eu acho que tá super alinhado o que você posta na internet, bom, o que você é, assim. Pensando assim, essa mulher maluca tá falando isso, nada disso. Não, tipo, eu tava, assim, curiosa pra saber como é que você era pessoalmente, mas eu sinto que é a mesma vibe, é a mesma coisa. Que bom, mas isso é uma feliz. coisa difícil, né? Assim, principalmente porque você tá na internet há muitos e muitos anos, então você foi se transformando ao longo dos anos também. E aí eu queria saber, assim, como é que você sente que o seu conteúdo mudou, assim? Como é que você enxerga essa sua trajetória? Vamos lá. Eu sei... Muita terapia, né, gente? Mas... Você faz análise? Faço análise. Eu faço terapia há 15 anos. Sim. Mas eu mudei para abordagem e análise recentemente. Eu também. Tudo. Tô amando. Mas Mas comecei desde cedo por conta da exposição, tá, na internet. Imagina. Minha mãe me colocou na terapia, que ela falou assim, eu não sei gerenciar isso, alguém precisa ajudar. Sim. Mas, vamos lá. Eu comecei falando de moda, beleza, né? Eu tinha um portal, um blog em que eu redigia conteúdo, então eu tinha um trabalho de editoria com 14 anos, né, gente? Editoria, eu pensava, enfim, discutia ali, discorria, era um conteúdo altamente editado, pensado, e que ele não era em vídeo, eram fotos e textos, então era uma... Não era uma coisa vivida, né? Você não era reality, né? Não era reality, mas eu produzia conteúdo, né? Então eu tinha que parar, pensar, editar, entende-se? Era o meu universo, era o que eu conseguia falar com propriedade. Uma menina de 14 anos, era o que eu me interessava, e aí o meu insight, assim, para criar o blog foi... Por que eu só leio blogs de pessoas... de gringas ou mulheres mais velhas, não tem ninguém da minha idade falando comigo. Então, será que tem outras meninas aí querendo conversar com meninas da mesma idade que elas? Sim. E foi aí que eu comecei, e aí a gente tem essa comunidade aí que eu falo que não é muito numerosa, mas ela é muito fiel. A gente tá há muitos anos juntas. Então, assim, foi onde eu me encontrei e o que eu sabia falar. E aí eu fui amadurecendo. Eu tive um momento em que eu fui buscar o anonimato. Fechei minhas redes, fui viver minha vida mais no off e me descobri um pouco melhor. E aí teve um segundo momento em que eu volto pra gente, porque eu falo que eu sou arquiteta de formação, mas comunicadora por aptidão, assim. Eu nasci assim, eu não consigo calar a boca. Eu comecei a falar num período em que eu estava construindo a minha identidade social. Eu descobri o feminismo, eu peguei minha carteirinha, eu me politizei, o país, o nosso país estava vivendo um momento de bastante transformação. A gente ainda tá, né? Enfim, a gente tá vivendo várias idas e vindas. Mas tem um momento que você se atina pra isso, né? Foi quando, acho que assim, me entendi como sujeito, sabe? Sim. Social. E me contextualizei, falei, cara, eu sou assim, eu vim desse contexto, o mundo tá dessa forma, eu me situei. E aí, quando eu me situei, eu senti que eu tinha uma responsabilidade de falar com todas as pessoas para quem eu já falava sobre isso, sabe? Quase que não retratar, mas assim, eu olhei pro meu contexto e falei, que merda, que fútil. Mas hoje em dia não, tá? Hoje em dia eu olho e falo, não, eu falava sobre o que eu sabia falar. Total. O que naquele momento fazia sentido dentro do meu mundinho, do meu universo. Mas... E aí eu fui pra internet falar de uma forma muito despretensiosa e compartilhando meus processos e, pasmem, muitas mulheres estavam passando também por esse processo junto comigo. A questão a minha audiência se reciclou.
E eu tive que aprender a lidar com isso. Algumas pessoas amaram o meu processo, outras pessoas se decepcionaram muito. Do tipo, eu te segui por causa de moda. Por que você tá falando isso? Mas agora eu não falo mais de moda, entendeu? Eu tive que fazer uma ruptura e eu tive Foi um rebranding. Foi um rebranding, mas foi um rebranding doloroso, porque eu tive que romper com essa audiência. Eu falei, já vai tarde, entendeu? Se você... Você sentiu a necessidade de realmente fazer um rompimento, assim? Sim. Você não conseguiu inicialmente intercalar as Eu duas... nem queria, porque na verdade, assim, eu não monetizava. Então, financeiramente, isso não me impactou. É uma questão muito mais de autoestima e do hate que você recebe quando você fala uma coisa que as pessoas não gostam, entendeu? Sim. Não, mas eu lembro que isso foi... Acho que foi um turning point, assim, na sua trajetória como criadora de conteúdo. Assim, eu super amei essa vibe, mas eu lembro que foi meio que... Foi um choque. Foi um choque. Um choque no sentido de ser... Foi muito do nada, talvez, a mudança de conteúdo. Pra quem Pras acompanhava, pessoas. né? Porque, sim. eu tava vivendo esse processo internamente. No E aí, off. quando eu me senti confortável, eu não me aguentei, porque é isso, né? Eu entendendo essa necessidade de falar e de me comunicar. Eu falei, e as pessoas falaram assim, caramba, a última vez que eu tinha te visto falando, você não tava assim, minha filha. Então, foi um pouco disso. Mas foi honesto, sabe? Sim. Eu acho que isso, justamente pelo fato de eu não ter, naquela época, isso já era 2018, assim, o mercado de influência tava desinformalizando, começando a aquecer e crescer. A gente não tinha o mercado de creator e influencer com tanto dinheiro como a gente vê hoje em dia. Assim, óbvio, existiam as celebridades, monetizavam publicidade, mas não era tão efervescente. Então, e eu não estava monetizada nessa época. Uhum. Então, pra mim, o trade-off, assim, as perdas não foram tão grandes. Foi tipo assim, você não gosta de mim, não gosta mais do que eu falo. E aí abriu espaço pra entrar gente nova. Então tem também uma leva de mulheres que chegou nessa temporada, nesse momento do rebranding. Eu ia te perguntar isso, se teve algum momento em que tu pensou assim, caramba, me posicionar tá custando muito caro. Talvez eu tenha que diminuir um pouco. Porque eu fico pensando assim, também da perspectiva da sua empresa mesmo, sabe? Isso é uma coisa que eu fico pensando. Como funciona se posicionar quando você também tá ligada a um negócio que anda paralelamente a você, Isso sabe? mudou completamente. Não completamente, porque não é como se eu tivesse ficado muda, né? Mas isso mudou completamente quando as coisas começaram a engrossar no meu CNPJ. Então, vamos falar aí da linha do tempo, 2018, 2020 teve pandemia. Pandemia eu ainda falava pra caramba, mas foi na pandemia que meu negócio começou a aquecer. E aí, quando você representa um CNPJ, né? Eu tenho uma responsabilidade com a minha sócia, eu tenho uma responsabilidade com o meu quadro de funcionário, com a organização, que eu dedico quase todos os meus honorários a essa organização. Eu não posso deixar as coisas ruírem. Mas nós somos uma empresa, a gente trabalha com arquitetura, comunicação e design. Então, a gente se posiciona da nossa forma. Sim. É óbvio que da mesma forma que o Estado é laico, uma empresa não pode ser militante, mas a gente tem nossos valores, Sim. coisas que a gente acredita e que a gente defende. E como fundadora e sócia, Tá alinhado com tudo que eu falar vai respingar. Tudo que eu falar na PF vai respingar na PJ. Então, assim, não é sobre eu parar de me posicionar, mas é sobre eu pensar mais e polir mais o meu discurso, entende? Uhum. Então, se as pessoas me perguntarem sobre o que eu acho de XYZ, XPTO, eu vou falar, só que eu vou falar de uma forma mais organizada e menos emocional. Uhum, eu acho que sim. no início de tudo isso, até por isso que gerou tanta identificação, o meu discurso era muito emocional, era muito inflamado. E aí, mas era o momento que eu tava vivendo. Total. Agora eu já tenho muito mais clareza sobre o que eu acho, o que eu sou, o que eu espero do mundo, pra onde eu tô indo, pra falar com mais... acho que não sei se é polidez, mas enfim, com mais organização dos pensamentos. Eu acho que isso é também reflexo, talvez, do seu próprio amadurecimento pessoal, né? Eu te sigo no Daily e às vezes tu posta umas fotos, tipo, que nem são tão antigas assim, 4 anos atrás, falando sobre feminismo e tal, e tu mesmo tira onda, assim, de... Caramba, olha esse discurso. Tipo, não é sobre isso, Não né? é sobre isso. Então, eu acho que também foi um amadurecimento seu que respinga no seu posicionamento, né? Mas dando um pouquinho um passo atrás, assim, né? Nesse teu processo que você fala que tinha algo muito emocional ali. E da mesma forma como eu acho que tiveram algumas pessoas que falaram, não quero ver isso, né? Deixa eu me retirar daqui, que não era sobre isso. Tipo, pra mim, por exemplo, que também tava vivendo um processo muito parecido, tipo, foi muito importante pra mim, assim. Porque eu acho que eu me identificava no sentido de eu também cresci meio que numa bolha, assim, meio elitizada. E aí, eu olhava ao redor e eu não via muito
discursos, né, como os que você estava colocando naquela época. Foi bem na mesma época, acho que a época de faculdade, enfim. E aí, pra mim, me representava nesse sentido também. Então, eu acredito que deve ter muitas meninas, muitas pessoas, né, que naquele momento se viram em você. E até nessa inflamação da coisa, que eu acho que é um momento inicial, né? Quando você pega a carteirinha do feminismo, quando você É. descobre o feminismo, você fala assim, caramba. E quando você se entende exatamente como sujeito, né, a posição que você ocupa, né, na pirâmide social da sociedade, você toma um pouco de um susto, assim, e fala, tipo, calma, o que é que eu tava fazendo? Vem muitos questionamentos, assim, Sim. nesse sentido. E aí, obviamente, eu nunca fui da internet, nunca produzi conteúdo, então ter pessoas que eu sentia que estavam atravessando esse mesmo processo era muito importante, assim. Pelo menos foi muito importante. É pra uma mim. influência positiva. Foi uma influência positiva pra mim, pelo menos. Também tava nesse processo. Tinha acabado de me mudar pra São Paulo. Tava estudando na USP. Tipo, uma realidade bem diferente. Aham. E assim, eu lembro que foi nesse momento também que eu comecei a me atinar mais pras questões, né? Graças a Deus. Então, foi um momento bem marcante na minha vida. Foi muito bom. E aí eu tenho uma questão pra tu, Amanda. Tu sente que quando tu começou a se posicionar mais na internet, veio uma cobrança de ser coerente 100% do tempo? Sim. Uma cobrança dos outros e uma cobrança sua mesmo? Totalmente veio. E aí, qualquer coisa que acontecia, eu sentia que eu precisava Que tinha que estar tudo muito amarradinho, né? da minha opinião e ser uma pessoa coerente no meu comportamento também, né? Porque eu tava sendo quase que uma... Vamos lá, Era um escrutínio, talvez. Que tava... não sei, é tipo quase se tivesse um marco do que é ético, do que é certo, do que, tipo, É o que eu do falei, que é tinha muitas pessoas... de acordo com o discurso, mas assim, o que eu sempre tentei deixar claro, e aí nem sempre, assim, a gente decepciona as pessoas, tá tudo bem, mas a gente decepciona as pessoas porque elas criam expectativa em cima da gente, não... Paciência, né? Paciência, desculpa, não cumprir suas expectativas. Mas eu sempre falei assim, cara, nós somos seres humanos e a gente tá sempre em processo de aprendizado e de reavaliação, e a gente tá... Os prazeres da vida estão aí pra gente, então a gente sempre vai escorregar. Nós somos contraditórios por essência, assim. Deus me livre não ser contraditória. Eu sou coerente, mas contraditória, pode ser. Só dá pra ser coerente, né? Se você for contraditória nesse sentido. Exatamente. E eu não tenho... Uma coisa que eu sempre trouxe, assim, eu não tenho vergonha de falar que eu não concordo com o que eu falei. Entendeu? Eu também não, zero. Porque, assim, estranho seria se eu não discordasse do que eu falei há um tempo atrás. Isso fala muito sobre uma pessoa, né? Isso não tem a ver com valores, mas tem a ver com você aprender com a vida, né? Então, é uma coisa assim... Claramente, se eu ver stories ou vídeo de algum tempo atrás, eu vou falar... Ai, Mona, ajuda ela, gente. Mas tudo bem. Porque faz parte do seu processo. Faz parte do meu processo. Então, assim, eu não arquivo as coisas que eu postei. Eu deixo lá. Porque se me perguntarem e falarem assim, mas você não pensa assim? Eu falo, não, foi 3 anos atrás. Você não pensa diferente de 3 anos atrás? Se você pensa exatamente igual, tem alguma coisa errada. Tá lendo pouco, tá conversando pouco, tá tendo pouca superfície de contato com o mundo. Não, e a gente não é uma coisa só, né? Eu fico pensando assim, nesse momento que você passou a falar mais sobre outros assuntos que não só moda e beleza e tal. Por exemplo, como é que eu posso ajustar o meu conteúdo pra me posicionar quando eu acho que tem que me posicionar, mas também postar uma publi, falar sobre beleza, falar sobre coisas teoricamente mais fúteis. Sim. Como é que eu posso imprimir todo esse meu universo, né? Porque eu não sou uma coisa só. Sim. Tipo, isso é uma coisa que eu fico pensando. Se um dia eu for influencer, que eu acho que não vai rolar, mas se um dia eu for influencer, eu não quero que isso eu só mostre uma faceta, sabe? E aí, como é que equilibra isso? Não sei, tô tentando descobrir. Mas, isso pra mim foi uma questão por muito tempo. Eu tive esse momento, tipo, discurso inflamado. Aí, quando eu comecei a monetizar, você começa assim, caraca, mas aí agora eu tenho que inserir... você vai falar de produto. E, assim, a moda, a beleza, ela é uma coisa que sempre esteve presente na minha vida como um interesse. A minha vida não gira em torno disso. Né? Enfim, eu não sou uma influenciadora de beleza, mas eu sou uma mulher que consome, usa a beleza como uma ferramenta para me comunicar com o mundo, faz parte da minha comunicação, assim como a moda. Então, tá dentro desse guarda-chuva, né? Eu me julguei por muito tempo de trazer esse conteúdo e falar, caramba, vou ficar falando só de rímel e blusa, quando eu deveria estar falando sobre outras coisas. Mas depois eu falei, caramba... faz tudo parte desse processo, sabe?
E aí, mas na verdade, o que mais mudou pra mim foi a certeza de que eu construí esse pensamento e a minha prática na vida, ela é uma prática coerente com esses valores. Então, eu tenho, na minha cabeça, né, foi o que eu disse pra mim, pra me tranquilizar, eu tenho muito mais impacto no meu trabalho, no meu dia a dia, na minha empresa, colocando em prática esses valores, né, e entrando no mercado de forma offline, vamos colocar assim, com esse conjunto de ideias e valores que eu acredito e defendo, do que eu ficar berrando ali, ecoando a minha voz e me expondo de uma forma que às vezes, né? Enfim, o conteúdo é muito doido na internet, gente. Tinha dias que, tipo assim, uma coisa batia errado em algum lugar. Cara, eu abria minhas DMs, era tipo assim, vou dar um tiro na sua cara, sabe? Meu Deus. Umas paradas muito doidas. Então, assim, eu falei, cara, meu feminismo, ele é na prática, sabe? Ele vai ser... ele vai ser a longo prazo. Ele não vai ser eu ficar berrando aqui. Não vai ser isso que vai resolver as coisas. Entendi. Entendeu? Entendi. Sim. Faz sentido. Faz sentido. E sempre vai fazer parte do teu discurso, né? De alguma maneira. Eu sempre vou amarrar de alguma forma. Ele faz parte de como eu me de como eu entendo o mundo. E aí, isso vai se desdobrar nos ecoar em detalhes. tudo. Então, se a pessoa ela é minimamente atenta a esses códigos, ela entende o meu... Eu acho que eu sou muito clara. Uhum. Então, assim, quando alguma pessoa chega ali no meu perfil de paraquedas e não entende, aí eu falo assim, poxa, você jura que você não entendeu? Tem uns passinhos atrás, né? Não, mas assim, até nos... Eu não sou explícita, mas eu acho que eu sou clara, vamos colocar assim. Sempre que eu vou comentar algum assunto, eu deixo bem firme, assim, com o que eu compactuo. Sim. Qual é A o minha, ponto ali? exatamente. A forma que eu olho para que eu compartilho a informação, né? Eu tenho um quadro no meu perfil na segunda-feira que eu compartilho conteúdos do espírito do tempo que estão rolando. Eu gosto muito de comportamento de consumo, entender essas coisas geracionais e como é que as pessoas estão se relacionando com a internet. É um assunto que me interessa muito, que é um insumo pro meu trabalho. E aí eu sempre coloco ali alguma pílulazinha de opinião, nem que seja uma frase. Cara, você lê essa frase, você vai entender o que eu acho, né? Como eu me posiciono. E não falo, tipo assim, aqui tem... aqui é sobre X, Y, Z. Não. Mas dá pra entender qual foi a matriz ideológica que me levou a ler aquele conteúdo dessa forma. Entendeu? Sim, total. E eu acho que a gente se julga muito nesse sentido. Eu não compartilho tanto conteúdo assim, mas eu tenho um perfil onde minimamente eu me coloco. E é muito interessante, assim, por exemplo, eu, né, na posição de psicanalista, as pessoas têm uma expectativa, Sim. né, de como tem que Nossa, se... deve ser muito complexo É isso. muito complexo. Eu me pego o tempo todo meio me questionando até que ponto vai, até que ponto eu não posso ir. E é isso, a gente se julga. Tem partes de mim que estão colocadas ali que talvez as pessoas vão se frustrar. Dizer, não era isso que eu esperava, sei lá. Até o próprio podcast, né? Às vezes tu pira. Às vezes eu Com a piro. exposição. Meu Deus, meus pacientes vão me ouvir. Calma, Carol. Fica me acalmando, né? Mas, tipo, você falou da sua relação com a moda, com a beleza. Também é super um pilar, assim, na minha vida. E a gente se julga do tipo assim, então isso vai diminuir de alguma forma Meu intelecto, meu intelecto, outra esfera que é talvez mais relevante, mais importante. Mas não faz nenhum sentido. É como você falou, tudo tá dentro, né, desse pacote, assim. Como se impactasse nosso valor, de certa forma, né? Você ter outros interesses. Mas essa é a forma mais cruel do patriarcado, eu acho. Sim. Não é? Sim. Não, total, porque a gente acaba se definindo, né, por essa coisa. E a gente cresce aprendendo a se definir por isso, né? Eu tava vendo, saiu aquela série Adolescência, né? Não sei se vocês assistiram. Eu não assisti ainda. Mas Muito enfim, boa. muito boa. Mas aí eu tava lendo umas críticas sobre, e alguém tava falando, né, sobre os homens que crescem aprendendo a odiar mulheres, e que a mulher, ela cresce aprendendo a odiar ela mesma, na verdade, né? E aí eu acho que é um pouco disso, assim, da gente cresce aprendendo que precisa, né, sei lá, se cuidar do nosso corpo, estar bonita, e a nossa imagem é a coisa mais importante da nossa vida. E aí depois a gente descobre que não, faz esse movimento meio de recusar tudo isso. Só que aí todo contato que a gente vai tentar ter com isso, a gente sente que diminui, né, as outras esferas da nossa vida, né? Mas isso também é muito cruel, de certa maneira. Eu nesse meu processo, né, até fisicamente, na minha imagem, vários códigos que me definiam como a Mãe Dicas, que era a minha persona do blog. Sim, dicas. Eu quis limar. Então, assim,
coisa que mais me reconhecia, meu cabelo. Eu, pá, tesoura. Sai o cabelo. Roupa. Eu comecei a mudar completamente como eu me vestia. Total. Assim, O próprio blog apagou, né? Eu apaguei o blog. Apagou os vídeos. Apaguei meus vídeos, apaguei meus tutoriais. Adorava. Apaguei tudo. Foi um rebranding bem agressivo, assim. Não precisava ser tanto. Hoje, com maturidade, eu vejo isso. Mas, enfim, a maquiagem, todos esses elementos que eram importantes pra mim, eu achava que eles eram excludentes, ao passo que eu me tornava uma mulher... que eu queria me colocar como uma mulher inteligente antes de bonita. Total. Antes de estilosa, antes de bem maquiada. Isso é muito white girl problem, né, gente? Total. Vamos fazer esse parêntese aqui. Esse Mas disclaimer. existe uma legião de mulheres que tiveram esse despertar dentro da política. A gente viveu esse apogeu da quarta onda do feminismo, né? Do quebrando tabu, do Sim, Facebook, sim. dos Livre movimentos. louca. Mas, assim, que bom que a gente participou disso. Porque agora, com essa nova onda conservadora, a gente consegue olhar pra isso com O que tá acontecendo, um gente, senso com as crítico. meninas? Eu não sei, amor. Então, ao mesmo tempo que a gente cortou o cabelo, para usar maquiagem e foi o Free the Nipple pra rua, né, com os mamilos e tal, que eu acho assim, putz, né? Não precisava? Não sei. precisava disso, não sei, mas Mona, eu fiz o máximo que eu podia naquele momento, que foi É. botar um nipple patch e ir pra rua. Mas vamos lá, isso dá pra gente uma clareza, pra gente olhar esse movimento de conservadorismo dos jovens, né? Enfim, da reascensão das threadwives, da esposa troféu e sei Vários lá, nomes. velho, essa coisa de energia feminina masculina. E me assusta, sim. porque eu olho assim, eu realmente não flerto nem um pouco com isso. E eu acho que o fato de não E flertar... eu sei que a gente tinha passado disso. Eu a sensação, jurava que isso estava É. engavetado. a sensação que eu tenho é um pouco jurava. essa. Realmente uma trend no TikTok. E aí, né? eu não levei a sério a primeira vez que eu vi. Eu falei, gente, daqui a pouco eles vão entender. E não, Não. o negócio só tá Não, eu tenho crescendo. escutado muito na clínica um discurso, assim, das adolescentes mesmo. Muito, muito preocupadas com toda essa questão conservadora de como se coloca frente aos caras, de que não pode beijar, de que não pode fazer isso. Parece que a gente regrediu. Tipo, tá indo pro âmbito comportamental, assim, da coisa. E aí, a sensação que eu tenho é essa, tipo, a gente não tinha meio que virado essa página, mas eu acho que a gente tá tendo que voltar pra discussões muito iniciais, assim. Pois é, mas onde é que a gente falhou, então, né? Eu não sei se isso foi Mas eu acho que todo movimento, ele também a história é pêndulo, né? A gente Exato. vai pro conservadorismo, vai pra... tende a fazer, tipo assim, tá tudo dando errado, eu acho que foi isso que deu errado, vamos voltar atrás aí. Fazer o contrário. Mas eu acho que a gente tinha que rolar uma autocrítica, mas, enfim, do feminismo, do quanto esse discurso se o nosso discurso, naquela época, ele se distanciou do que realmente importava. E talvez essa exposição da nossa imagem, né, qual era o starter pack da feminista naquele Sim. momento, se ele não gerou esse contramovimento de conservadorismo. Do tipo assim, vou pra rua com os mamilos tampados e aí falam agora que eu tenho que usar babado e laço de renda na cabeça, Sim. entendeu? Eu não sei Não, se... eu acho que total. É um contraponto a isso, sabe? Sim. Por que o discurso não chegou, sabe? Por que a gente passou por tudo isso, nossa geração passou por tudo isso, a gente foi tocada por esse movimento, a gente se entendeu e a gente se posiciona, de certa forma, hoje em dia. Mas por que não chegou mais? Eu fico muito incomodada com isso. A sensação que eu tenho é que tá chegando de uma outra forma, assim. Não necessariamente eu acho que deixou de chegar. Eu acho que talvez tá vindo uma onda muito, muito grande aí do conservadorismo no mundo. Se a gente No mundo, é verdade. Isso não é um recorte só do Brasil, é no mundo. Mas eu tenho esperança, assim. Eu tenho. Eu tô numa fase que eu tô assim... Descrente. Descrente. Descrente em relação a isso. Não descrente. Eu não sei onde vai parar, não. Eu fico realmente preocupada, assim. Eu fico preocupada, eu fico triste, porque, na verdade, a gente tá todo mundo no mesmo time, né? Quando a gente fala sobre... Ninguém tá falando que é errado você ficar em casa, mas
Qual é a política de distribuição dessa renda? Uhum. Qual é o regime desse casamento? Tipo, eu acho que no fim das contas é o letramento, sabe? É um letramento em pautas do tipo de direito patrimonial, Uhum. do que... Mas esse discurso ele vai aparecer num recorte extremamente privilegiado, né? Quando a gente pensa nas Threadwives, da Land Rover, da Mas é isso Pilates que é Mom. vendido como desejo, né? E consumo. E a Exato. gente volta pra coisa do online, que é o conteúdo que estoura. Exato. Mas aí quando a gente vem pro cenário do Brasil, isso não se aplica, gente. Vamos... Não, médio. Mais ou menos. Você acha? Eu acho. Eu acho que se aplica, Porque não é, assim, uma riqueza. É assim, é o conceito por trás, entendeu? Não, então, É- mas o que as pessoas desejam é isso, e se miram nisso, mas eu tô falando que a realidade, né, da maioria dos brasileiros não se aplica nesse sentido. Assim, qual é a possibilidade de uma mulher ser, né, sei lá, esposa, dona de casa, etc., e ela ter a sua própria renda, a sua liberdade atrelada a isso. Assim, eu acho que quando eu vejo esse discurso do conservadorismo imperando, vem nesse lugar de assim, eu vou ter minha vida, vou ter meus luxos, eu vou ter tudo, e eu vou ser casada com um cara e Ah, não, essa é a ideia que é vendida. que é vendida. Mas na prática, É você uma vê as mulher pessoas... extremamente submissa. É uma mulher extremamente submissa, com um cara que é duro. Dependente. Um cara que é duro, não tem dinheiro. E que aí depois lá, com os R$2 Você vai que eles ficar presa tiverem, aí, os R$2 né? que eles tiverem vai ser todo dele. Todo dele. E ela não tem nada. Mas é a luta a questão. E aí elas rechaçam o feminismo, né, e tal. Mas eu acho que o principal pilar do feminismo é justamente a regularização, a regulamentação e a proteção dessas mulheres e do trabalho doméstico. Exato. Então, aí volta pro ponto que você falou, de que falta letramento, de que as pessoas não estão pensando nisso. Elas estão pensando nessa imagem idealizada da coisa, da Exato. trend do TikTok, mas É porque o discurso na prática, meu internet- amor, isso vai acabar com a sua vida, entendeu? O discurso Pergunta na pra sua internet tia é apelativo. que exato. viveu num regime desse e queria se divorciar e não conseguia e acabou empobrecida deprimida. depois do divórcio. É. Eu tava vendo uma pesquisa que, assim, a parcela da população mais pobre do mundo são mulheres mães divorciadas. Não é nem a mãe solo, é a mãe divorciada. Sim. Você é advogada, né? Eu não entendo tanto sobre isso. Nem eu. Não, mas É porque não é tua área, É, na Luísa. minha área. Mas, enfim, é muito doido. Eu não juro, eu não achei que a gente fosse ter que voltar a Pra falar isso. pra isso. É bizarro. Não achei que a gente Isso, fosse ter que isso voltar pra parecia isso. ser uma pauta muito básica da coisa, né? Muito, muito. E eu achei que a gente fosse discutindo, tipo, a necessidade de mais creches, Uhum. equidade salarial, sabe? fico Economia do muito preocupada. cuidado. Eu fico muito preocupada, principalmente assim, eu fico pensando, caramba, como é que vai botar um filho, uma filha, no mundo de hoje? Porque, assim, esses Pânico, discursos na internet inflamam tanto, são tão apelativos. Tipo, tem tanto poder, assim, influência, né, na vida das Sim. pessoas. Pessoas que não têm ainda maturidade pra pegar aquilo, mastigar, filtrar e ter discernimento sobre aquilo. Eu fico muito, muito preocupada, velho. Eu tava até pensando nisso, tá? Eu compartilhei um conteúdo do dia desses que era: se você fosse uma menina de 13 anos na internet hoje em dia, provavelmente você teria um distúrbio alimentar. O amplo acesso a todo esse conteúdo muito rápido, né? Esse conteúdo de dopamina, que é vídeo, que é... Eu mesma, às vezes, fico ali horas Total. derretendo, olhando os vídeos. Aí a gente não tem controle. Dá medo, você falou que dá medo colocar filho no mundo, Sim. mas é que realmente, assim, antes a gente viveu num mundo que tinha muito mais controle sobre o conteúdo que chegava na gente. Então, assim, por mais que você passe para sua cria, os seus valores e tal, você não controla. A partir do momento que ela tem acesso à internet, você não controla, porque o algoritmo, ele funciona de uma forma muito doida, assim, o algoritmo do interesse, né? E você vai desbloqueando. Então, às vezes, eu mesma, numa postura um pouco mais de pesquisa, começo a entrar nesse buraco do conservadorismo, quando eu vou ver, tipo assim, o meu algoritmo é só esposa troféu, Land Rover e tipo, Pilates. Pilates e devocional e caraca, e marido com provedor. Deus, Aí eu falo assim, É. gente... E os TikToks? Foi um vídeo que eu assisti até o Foi final. um vídeo por curiosidade, Por que eu parei curiosidade. aqui pra entender. E aí agora é tudo sobre isso. Então, se você não tem um senso crítico lapidado e formado, você se deixa convencer. E aí, às vezes, eu fui olhando as coisas e ficava assim, ó. Será? Você mesmo se questionando. Tá quase sendo convencida.
Sim. Menina, É fogo, que véi. doideira. Isso tu Então, falou vivo, de... é vivo quebrando tabu, cara, ainda bem. Ainda bem que a gente passa por isso. Mas tu falou isso de medo, né, de colocar um filho no mundo. Também voltando ainda para essa série adolescente, eu acho que mostrou muito isso, né? Que exatamente o que você trouxe. A gente pode até tentar passar os nossos valores ali, construir algo com o nosso filho. Claro que, independente das redes sociais ou não, a gente tá criando um outro sujeito que é um outro sujeito e Não que tem Que é pro garantias. mundo. não temos garantias, é sempre uma aposta nesse sentido. Mas, hoje em dia, a gente não se preocupa mais com o filho, né? Com a criança, com o adolescente, da porta pra fora. Tipo assim, da porta Só pra da porta pra dentro, fora, né? talvez esteja muito mais perigoso nesse sentido. Exatamente. Não, porque... E aí entra o lance geracional, né? Que as gerações mais novas, a geração alfa, que tá vindo aí Sim. depois da geração Z, agora, nascidos em 2010, mais ou menos, a galera que tá com 15 anos. Caramba. Mona. A galera que nasceu em 2010 tá com 15 anos. Que eles não dissociam mais o entendimento do que é a vida online, do que é o sujeito online do sujeito off. E de experiências, né? De você estar vivendo o mundo on e o mundo off. E até no SXSW desse ano, uma pauta que foi muito levantada, né, pelas minhas pesquisas, foi que um problema latente que vai ser para as próximas gerações, como foi a saúde mental para nossa geração, é a saúde social. Total. Porque essa dificuldade De de socializar no tete-a-tete, né, no offline, no mundo analógico, como a gente cresceu e entende que são eles experiências ainda reais. atravessaram a pandemia, né? Exato. O senso de realidade deles é completamente diferente. Não vou nem falar descalibrado, tá? Mas é diferente do que a gente entende. Então é isso. Essa coisa da porta fora, porta dentro. Na verdade, tudo isso é o universo deles. Uhum. Entendeu? A gente separa muito bem. Porque a gente se entendeu como ser humano assim. A gente viveu a nossa infância no mundo analógico, não tinha essa coisa de um mega excesso de tela. A gente começou a dialogar com rede social já com um desenvolvido, né? Então... A gente sabe o que é uma conexão Essa é a minha maior real, pira, né? tá? Se tem um triplex na minha cabeça, é isso. É essa relação com a internet das coisas, assim. É o assunto que eu mais briso. E todas as reminiscências disso aí, né? Tudo que vai ecoar disso. O PEC ideológico, porque às vezes você não tem controle. E isso que você fala se você for um adolescente nos dias de hoje, você vai ter um transtorno alimentar. Cara, isso me pega muito, assim, porque, de fato, como você está trazendo, não tem essa divisão, né? Você é aquilo que você está performando no online. Isso define, basicamente, a sua identidade, né? A sua visão de si também. Então, você tá ali o tempo todo vendo meninas extremamente magras, a cultura, skinny talk aparecendo o tempo inteiro. Então, é impossível você, de alguma maneira, se dissociar disso e fazer um movimento de se separar disso e dizer, isso não me pertence. Você vai entrar nessa corrente. Totalmente. Né? E você vê muitos adultos. São crianças consumindo conteúdo de adultos. Sim, então, a Sephora. a gente já vivia... Sephora Kids, né? A gente sempre viveu um momento de adultização precoce das mulheres, né? Sim. Tipo, eu com 13 anos, eu A gente parecia... queria- Eu tava igual eu tô hoje em dia. Tipo... Maquiagem pesadíssima. Makes e cabelos, e Salto. saltos, e unhas, e peitos. Hoje é e impossível colocar um salto. eu até vim com um saltinho hoje. Eu tô reconquistando esse Olha lugar, aí. tá vendo? Tô revisitando, Olha mas aí. assim... Saltos, de verdade. E agora as meninas com 11, 12 anos, 8 anos. Skincare. Skincare. A gente... Eu comecei... Eu Chegando comecei nos depois 30. de 25. Eu acho que a gente lembra muito bem, né, como era a vida antes das redes sociais. Então, a gente tem uma relação anos-luz melhor com essas plataformas do que a geração que veio depois. Eu não sei se é melhor, mas a gente Eu tem acho que é melhor. A gente tem uma comparação. É melhor, né? A gente tem referência. A gente tem referência. Isso é meio doido, assim. E é meio triste de se pensar também. Sim. Que essa divisão vai ser cada vez mais difícil de acontecer. Eu acho que volta um pouco pra tua pira inicial do posto logo existo, assim. Né? De que parece um pouco extremo, mas de maneira geral tem se tornado um pouco isso, né? E você falou do algoritmo também. A gente vai entrando no movimento, principalmente se você começa a produzir conteúdo e postar nas redes sociais.
de se dissociar um pouco da gente para entender o que é que esse algoritmo quer. Uhum. Então, por exemplo, Totalmente. você se pega num movimento de o que é que eles querem ouvir, quais são os assuntos que eu preciso falar, o que é que eu preciso me inteirar, como é que eu preciso me colocar. Então, você entra muito mais numa lógica, isso é muito psicanalítico, né? Porque a gente cresce nesse movimento sendo atravessado pelo desejo do outro. Mas esse outro hoje, ele é invisível. É um outro inteligível, invisível, que a gente não toca e que dita pra gente o que é que a gente tem que fazer. Então, de certa maneira, é esse lugar que a gente fica de o que é que querem de mim. Né? A gente tem pouco conseguido se perguntar. E eu acho que a gente faz. O que eu quero pra mim. O que é que eu quero pra mim? Como é que eu quero me ver? Como é que eu quero me posicionar? E entra muito nessa lógica de o que é que esperam nesse sentido, né? E porque, de certa forma, mesmo que você não queira ficar refém do algoritmo, se aquilo é uma fonte de renda pra você, sim, né? Você vai ter que realmente. Muitas pessoas se veem, Sabe? eu acho, nesse paradoxo, né? Não, eu acho que dá pra você continuar tendo uma identidade, você continuar tendo uma persona na internet que esteja alinhada com seus valores. Por exemplo, eu acho que a Amanda faz super isso. Total. Mas, óbvio que eu imagino, tá? Que, assim, você tenha uma estratégia. Tem que ter. Tem que ter. Tem que ter. Se isso é uma fonte de renda importante pra você, você tem que ter. ver o que é que tá em alta, né? O que é que as E pessoas até esperam. pensando nesse lugar de, se eu quero escalar isso a nível máximo da coisa e eu quero viver disso e tal, você tem sua empresa, você não vive disso efetivamente, eu acredito. Mas assim, mas se você realmente se vincula totalmente a essa função, é muito fácil você se perder nesse sentido do tipo, isso aqui é importante pra mim, ou eu me colocaria dessa forma, mas isso não vai ser tão aceito. O que dá engajamento é outra coisa. O que dá engajamento é outra coisa, eu preciso entrar na lógica do engajamento. No mundo de Virgínias, é difícil. É difícil. Né? Escolher não... Espetacularizar várias coisas que não devem ser espetacularizadas, porque a gente é fofoqueiro por natureza. Uhum. Mas assim, eu não gosto desse discurso, eu tento não cair nesse momento de ficar só vendo o lado ruim, sabe, disso tudo. Sim, Por isso que eu acho que a gente tava falando sobre o estar offline é um luxo, mas eu acho que vai vir aí, como a gente tava falando do pêndulo, a minha aposta é que venha um movimento em que talvez as gerações que vão surgir, vendo os pais completamente obcecados com a internet, que eles possam rechaçar tudo isso. Não sei, é uma aposta minha. Ai, que você tá esperançosa. Eu tô esperançosa. E a gente tava falando assim, o entendimento, os códigos de luxo mudaram muito, né? Do tipo, antes era ter uma bolsa, uma joia, agora como você consegue comprar a imagem de tudo isso, né? Ou alugar uma bolsa pra tirar uma foto. Sim. Né? Você consegue construir essas imagens. O real sentido do luxo é você conseguir, num novo entendimento, né, disso, é você conseguir viver uma vida offline, que você não seja refém Total de expor a sua imagem o tempo todo e que você possa se dar ao luxo de viver o mundo no tempo dele e não ter que se prostituir pro algoritmo. E até pensando na lógica de que as redes sociais, né, o TikTok, com a monetização, ele trouxe renda para muita gente, até para mulheres donas de casa que fazem vídeo limpando a casa. É também uma escravização, né? Enfim, é uma fonte de renda, mas também, assim, tem que postar, tem que ter visualização, tem que monetizar o vídeo, tem que ter constância. 3 vídeos por dia. 3 vídeos por dia e aquelas fórmulas do tipo assim. Então, quem consegue construir uma estabilidade mental e de riqueza que não fique refém de toda essa loucura, desse frenesi, isso você tá bem. Isso é você tá tranquilão, entendeu? Sim. É essa nova noção, talvez, que vai começar a se apresentar desse luxo, né? De você poder estar fora disso tudo. Mas eu acho que as pessoas ainda atrelam muito. Se você tá ali, se você tem seguidor, se você aparece, tem um glamour ao redor disso tudo, sabe? Mas eu acho que você vai ficar quente. Eu acho que você vai começar a ficar caidaça, sabe? Não, tipo, essa pessoa gosta muito caidaça. Sim. O detox digital já é vendido hoje em dia como uma tendência, como Não, um é só produto. você ver os gigantes, assim, sei lá, os grandes atores, Biebers da né? vida, cara, eles não vão postar nada. Me ache, entendeu? Não, mas isso tem crescido, assim, mas eu fico pensando, se de fato essa aposta acontecer, né, tudo vai mudar, né? Tudo a vai forma mudar. como você vai vender seu trabalho. Porque, assim, por exemplo, Carol é psicóloga, mas ela tem uma conta de psicóloga em que ela tá se vendendo, de certa forma, vendendo
Não vendendo, mas expondo o trabalho dela, né? Acaba sendo um portfólio. Um Tipo assim, portfólio, quem entra ali exato. sabe que eu tenho um percurso psicanalítico, que eu falo de arte, que falo de literatura. Então, ali a pessoa que se identifica com isso, provavelmente ela pode chegar... Hoje em dia, basicamente, né? todas as profissões, você precisa ter ali Total. É existir no online. Existir no online. Existir no online. Exatamente. E aí eu acho que pode até ser que chegue nesse ponto aí, mas acho que vai demorar muito. Vai demorar muito. Muito, muito, assim. Porque realmente ainda é uma coisa que poucas pessoas têm acesso, né? Tipo, Vamos muito falar de difícil. amor? Do nada, bora. Ai, não, falar de amor não, mas é porque você tá casada, né? Tô noiva. Tá noiva. Tô noiva. Ai. Tô noiva e moro junto, então falta só assinar os Eu tô papéis. adorando esse novo momento Eu também, também. Amanda, porque eu acho Amanda amou, que... né? Amanda Morinho. Não, e eu acho que Morinho. tu nunca compartilhou muito, assim, tua vida pessoal. Não, Tive umas pinceladas em alguns momentos. quando eu tava solteira, né? É. A minha vida a dois, eu aprendi a reservar muito depois que eu comecei a me relacionar Eu acho que eu só vi esse relacionamento exposto, assim. E é exposto, mas não é, entendeu? Não, Tipo, a gente exposto- sabe que ela tá noiva. Exato, E que ela exposto mora nesse junto, lugar. mas a gente não sabe. Eu não fico filmando a nada, cara dele né? já Não. todo. Zero. Não, Zero. mas exposto nesse sentido de saber que tá ali, acontecendo É, e tal. óbvio. É uma exposição na medida, eu Até sinto. porque eu compartilho minha vida com outra pessoa, então, assim, tem que ser consensual. Tipo assim, É. você quer aparecer, você... Ele é de boa com isso? Ele é de boa, ele gosta, ele apoia muito o meu trabalho e tal, mas ele é low profile. Pensa numa pessoa que não se sente confortável com a exposição. Ele tem a profissão dele, ele até produz conteúdo necessário. Estamos todos nessa... Pra empresa volta dele, pra então. isso. Estamos todos nesse barco, né? Necessário. Mas ele... eu aprendi com ele, eu privei muito a minha vida e eu me sinto muito bem com isso. Sim. Não. Me sinto muito É. bem com isso. Eu não fico postando minha vida dois. Não, fica não. Minhas questões... Não, aí eu tenho o meu daily, que é o meu perfil mais fechado, que eu consigo filtrar, né, a quem chega o meu discurso. E ali eu falo um pouco mais sobre esse momento, os desafios de relacionamento, a construção da vida a dois, né? O que é você se adaptar à forma de viver de outra pessoa, o que a gente passa. Ele aparece um pouquinho mais ali, numa coisa bem descontraída, como se estivessem dentro da minha casa, mas também de uma forma muito... Controlada. muito controlada. Eu valorizo muito a minha privacidade. É uma coisa que eu aprendi a valorizar. Essa foi uma parte da sua vida que você deixou bem, bem separada, assim, né? No off. Bem separadinha. E tudo que eu falo sobre mim. Tipo, se eu vou fazer algum vídeo sobre relacionamento, ou falando alguma coisa, eu falo sobre como eu me sinto em relação ao relacionamento. Eu não vou ficar citando ele ou trazendo ele. Eu vou falar sobre eu, Amanda, no relacionamento. E não sobre Sim. a minha instituição relacionamento. Eu preservo ele e a instituição relacionamento. Justo. Eu tenho essa sensação, assim, até família também é uma coisa que você Preservo muito, não fico postando. preserva. Tipo assim, a gente sabe que tu tem um irmão, teus pais, não sei o quê, sabe como cada um é, mas a gente não sabe. A gente sabe, Não não passa sabe daí. como cada um é, né? Não, como... Visualmente. Não, visualmente, Eu posso mas falar, assim, tô para abraçar com sim, meu pai, com a a minha gente mãe. sabe, a gente sabe identificar, mas assim, a gente não sabe a intimidade. Não, a gente porque eu nunca achei justo. É. Se expor é uma escolha minha, É. não deles. E eles têm a vida deles. E assim, por mais que eu não tenha uma audiência massiva, gente, meus pais estão reconhecidos na rua. Meu Eu sei irmão é quem são seus reconhecido pais. na rua. Meu irmão é reconhecido. Então, eu vou ficar expondo a pessoa que escolheu ter uma vida privada e aí ele tem que pagar o pato? Não. E aí, às vezes, as pessoas vêm orçar a publicidade, né? Com pai, mãe, namorado. Eu sempre boto o valor bem mais alto porque é o preço da exposição deles, né? Uhum. Tipo, o meu valor é uma coisa, porque eu tô ali. Mas eles não. E aí, quem quiser... vai. Paga. Então, é isso, assim. Eles são mais famosos pra ser mais caro? Não, mas a privacidade deles vale mais do que a minha. Sim, No meu entendimento. Interessante. sim. No meu Não, entendimento. concordo. E Amanda, tu descansa? Tu consegue descansar? Porque assim, é um duplo trabalho aí que você tem, né? Descanso muito pouco. Descanso muito pouco. Isso é uma coisa que eu queria... que eu venho tentando corrigir um pouco mais. Enfim, respeitar um pouco mais os meus momentos de descanso. Mas eu tô sempre ligada, né? Eu sou bem refém, assim, da internet das coisas.
Gosto muito de trabalhar. Eu sou muito millennial no sentido de esse que é o o trabalho, ele tá problema. muito associado ao meu entendimento do meu valor pessoal. Ai, gente, nem sei se eu vou conseguir resolver isso nessa Aham. vida ainda, Também acho que sabe? não. Eu acho que, isso é a tipo, minha Eu me já... vejo pauta. exatamente assim. Meu valor tá 100% atrelado a... ao que eu produzo pro mundo, ao meu propósito. Isso é total pauta de análise, assim. Porque eu sempre falo isso, eu sou muito a favor do descanso, amo descansar. Mas eu sinto, tava conversando com o Luísa sobre isso ontem, eu sinto que às vezes eu não consigo, não é nem num lugar de autocobrança, do tipo, preciso fazer mais. É porque eu sou tão engajada com as coisas que eu faço, tudo que eu faço tem tanto da minha assinatura ali, o que eu estudo, o que eu produzo, o que eu falo, os projetos que eu me envolvo, que aquilo me suga num nível Nós que assim, eu não mulheres consigo. intensas, sabe? Eu não consigo. Às vezes eu tenho dificuldade de me distanciar nesse sentido, assim, não é nem no lugar de culpa, porque eu acho que tem um pouco isso, assim, a culpa pelo descanso, né? Eu não me sinto culpada. Quando Também eu tô não. relaxando, eu tô relaxando. Mas a minha cabeça tranquilona. não sai. Sou eu que fico pensando e. Porque eu acho que é uma coisa que já tá tão entrelaçada que pra mim é muito difícil dissociar. Tipo assim, até eu comecei a mergulhar um pouco mais em ler ficção. Porque aí eu não tenho, tipo, não tem nada instrumental pra mim. Precisa Sim, pensar muito, Supostamente, né? Aí eu já fico. Eu tenho isso também. Nossa, vários insights. Vou levar isso pras meninas. Total. Não, O tipo- livro vira clube do livro. Vira clube do livro. Eu tenho que sortear, eu vou fazer uma indicação. Lê o livro, sabe? Só lê. E desliga a cabeça. Ai, na Espanha eu consegui muito fazer isso. Ai, que bom. Juro. Eu não consigo fazer isso. Porque eu tinha um fuso diferente do meu fuso aqui, então tinha um espaço de tempo que, tipo, minha manhã lá, o Brasil tava dormindo. E aí eu me sentia meio num mundo paralelo, assim, eu ficava Nossa, lendo, que andando, delícia. estudando. Não consigo. Juro, eu sinto muita falta disso. Eu queria Não, conseguir e eu aplicar sinto aqui. que, assim, quando eu, de fato, descanso, eu não tô descansando pra descansar. Eu tô descansando com um propósito final de trabalhar mais. Entende? Recarregado. Que horror, né? Aham. Eu também sou assim. Tipo, domingo, eu tenho que descansar, mas não porque eu tô merecendo Pra descansar, poder- mas é porque Semana amanhã que vem. começa, sabe? De novo. E vamos embora. Gente, é assim mesmo. Muito. E aí eu vejo que, assim, eu gosto desse tipo de conteúdo que tu faz, né? Que é tipo, look do dia pra ir pro trabalho, sei lá como é que é. Mas eu adoro, acho que é um nicho super interessante, porque de fato muita gente se identifica, eu mesma adoro, porque eu tô começando agora a criar conteúdo por causa do podcast e tal, mas eu tenho um trabalho lá, tipo, mínimo 8 horas por dia. Mínimo. Então, A partir de eu 8 acho horas por dia. interessante, mas eu fico pensando, caramba, eu não sei se eu conseguiria, entendeu? Porque não sobra tempo e espaço ali, hábil no dia pra você fazer outra coisa, se não trabalhar. O que eu meio que tento, isso, né? tento fazer é otimizar. Produzir conteúdo enquanto eu estou na minha outra jornada. Fazendo sua agenda, né? Tipo assim, quais são os inserts que eu consigo fazer. Tanto que, assim, eu vou dialogar com algumas marcas específicas. O meu conteúdo, ele vai atrair certas coisas. Outras coisas não. E é isso. E aí o conteúdo que você É faz isso pra que me internet, ele vai se moldar a como tá a sua A como tá a agenda lá do trabalho Exatamente, principal. Que é a principal exatamente. Mas é fonte um de renda. trabalho duro, hein? É um Conciliar trabalho. É um isso. trabalho. Não, lembrar de gravar. A gente não consegue fazer isso. Ontem a gente veio Não, montar mas aí vira, tipo, To-do list. rotina. Tá Tipo, no check, tá na entra no- checklist do que tem que Entra ser no feito. que tem que ser feito. tem que ter muita organização, né? Tem que ter muito. Eu vim patinando um tempo. Esse ano, agora, 2025, eu dei uma. Eu falei, não, é agora. Tipo assim, é isso. É o que eu consigo fazer. Vambora. E aí fui. E aí eu acabo atraindo pra mim, magnetizando, né, pra minha audiência, mulheres que estão nesse mesmo contexto. Porque é quem me interessa, tá? Total. Quem se relaciona minimamente com Sim. as minhas dores e meus desafios e as minhas conquistas, né? Quem tá vivendo esse processo. Porque eu acho que vulnerabilidade era conexão e identificação. Então, Sim. se eu mostrar ali os meus pontinhos, a gente vai acabar criando uma comunidade de pessoas que, né, tem um pacote ali de afinidades. Não, sim. E é óbvio que tem muitos privilégios e tal, mas é muito bom não ver uma vida de um influenciador que não é 100% glamourizada, né? Nossa, eu tenho muito pavor. Eu sei que eu vivo esse... Tipo, é um refresco ver Eu isso. vivo esses dois mundos, mas, tipo, eu fico muito incomodada. Muito incomodada mesmo, assim. Com a falta de entendimento do privilégio que é a vida do influenciador. Sim. Porque, assim, a gente tá num momento hoje que muitas meninas nem fizeram transição de carreira, né? Elas já começaram, né? com isso, então elas nunca tiveram um emprego formal. Que bom pra elas, tá? Mas, assim, vivendo de loja de moedas, assim...
você trabalha muito a saúde mental, você pode ter uma vida super intensa, muitas entregas. Hate. A saúde mental é uma parada. Tem outras dores. Tem outras dores, mas assim. Você querer não comparar, né? se compara. É. Não se compara. Não vem falar que você tá exausta. Não vem falar. Ai, tem que fazer muita coisa hoje. Eu vou pro maquedônia, E a mal. massagem. Mona. Cara, me dá dor física. Tipo, me não irrita. se compara. Me irrita também. Me irrita. Não se Você compara. tá lá já no terceiro round do dia e não são nem meio-dia. E aí você abre o Instagram e a pessoa tá, ai, foi pra yoga, foi pra academia. Drenar. Tipo, tudo bem. Eu fico meio com medo desse discurso de parecer que é um recalque. Mas é que. Eu acho que é uma discussão mais profunda. De, É mais assim, profunda do tipo, de gente, falta de um entendimento. Ah, beleza, mas tenha consciência do que é a média do Brasil, né? Do brasileiro, assim. Mas as pessoas gostam de ver isso, né? Sim. Isso gera entretenimento, mas eu acho que é isso, assim. Você tem todo o direito de viver, de gozar da sua egrégora de Adoraria e tá na privilégio. drenagem às Não, 10 da também. manhã Mas também. não vem falar que. Não vem, tipo, querer justificar. Privilégio. Ponto. Aceita que é isso. Fala assim, é isso. Não vai falar que tá exausta, que a vida tá muito correria. Meninas, numa correria hoje tem que ir pra massagem. A Denise tem que ter responsabilidade. Né? Mori. Eu fico, tipo, pra morrer. E eu vivo esses dois mundos. Então, assim, eu consigo ver claramente, tipo assim, como falta um entendimento. Você tem amizades nesse meio, assim? Tenho. Conexões reais. Não, tenho sim. Tenho. Tenho. Não, mas acaba que as minhas conversas mais interessantes são com as mulheres. Com as mulheres que vivem desafios parecidos com os meus. Sim. Porque aí a minha troca Sim, já era faz identificação, muito né? mais sentido. São pontos de identificação, As minhas amigas né? da escola, que, tipo, são 100% anonimato. Tem dentista, advogada, médica, banker. A gente senta pra jantar e a gente vive as mesmas questões de mulher, sabe? Então, isso é o que... É nisso que eu me conecto. Não... Assim, eu tenho amizades nesse mercado de influência, mas, assim, eu também não sou 100% presente, né? A minha agenda é muito limitada. Sim. É isso, pessoal. Acabou. Ai, eu amei, Eu amei. gente. A Foi muito- passarela. foi de- Obrigada. Gente, apertando a mão. Tamo junta. Eu amei. Muitas brisas, né? Muitas piras. Muito obrigada por ter vindo, sério. E Ai, como tô a gente muito tem feliz. episódios de áudio também, se em algum momento você estiver no Rio, a gente vê alguma pira que... a gente Cabe quiser na minha mandar- vida. Cabe na tua vida. Que faça sentido Me pra chamem. você. Aí a Eu gente vai amei. pirar junta. Eu amei. Mas eu amei. Então, bora dar amei. nossas dicas, Bora. né? Querem começar? Quer falar? Pode falar. Tá, Puxa não, aí. eu vou trazer um podcast que eu escutei recentemente, que é do Vibes e Análise, que eu já indiquei aqui no podcast, que eu amo. É o episódio específico de Em Defesa do Descanso. Que acabou que não foi uma coisa que a gente falou muito aqui nesse episódio, mas eu acho que tem tudo a ver com essa hiperconexão aí que a gente tá vivendo e a necessidade de que a gente precisa de pausar também e de viver o real, né? A vida real aqui e agora. Então, fica essa dica. Muito bom. Amo eles. Boa, adoro também Webs e Análise. Vou dar a dica de 2 livros. Um não tem tanto a ver com o que a gente tá falando aqui, mas eu acho que isso que a Amanda falou, né? De questões parecidas, processos que a mulher dos 30, enfim, normal vive. Felicidade Ordinária, de Vera Iaconelli. Muito bom. É tipo uma coletânea de vários textos que ela escreveu pra Folha de São Paulo. Maravilhoso. E outro é A Sociedade do Espetáculo, que eu acho que é um livro obrigatório, né? Muita gente já leu, mas que fala de todo esse fenômeno que a gente tá vivendo, da imagem, da identidade, da gente tá servindo a esse algoritmo louco aí que tem nos acompanhado. Mas Muito é bom isso. esse. E você, Amanda, tem alguma diquinha que você Tenho quer dar? sim. Eu acho que, assim, dialogando um pouco com o que a gente conversou aqui, o clichê Black Mirror, não tem como. Uhum. E que, mesmo sendo feito há um tempo atrás, continua sendo atual e... Dá muita agonia de ver, mas é bom, né? satírico, mas eu acho que se relaciona muito com o que a gente vive. E completamente fora do que a gente está conversando. Um dos livros que mais me impactou esse ano, que esse ano eu tô engajada no hábito da leitura, foi Normal People, da Sally Rooney. Cara, Ai. eu amei. Eu amei esse livro, eu E amei. tem tudo a ver com o lindo, que a é gente tá triste. falando, né? Tem, Tipo, do amadurecimento, de como a gente vai, né, enrijecendo, enfim. Sim. Apenas leiam. Esse livro é maravilhoso. É Eu muito acho bom. que é impossível não se identificar, né? Não se ficar comovida ali pela história.
muito, muito delicada. E eu tô adorando a autora. Tô me aventurando em outros livros. Engraçado que divide opinião, sabia, na internet. Mas eu amo. Sério? Aham. Ih, na minha internet todo mundo gosta. No meu algoritmo, super rola. No meu Na minha algoritmo. For You, não muito. Não muito. Mas é muito boa dica. Amei. Mas é isso, É isso, pessoal. Gente, curtem, compartilhem, mandem pras amigas. Se inscreve no canal, faz tudo isso, por favor. Ajuda muito a gente. Super obrigada por acompanharem. Até a próxima pira. Beijo. Beijo.